Dentro desse universo, a gente consegue falar sobre algumas camadas de organização, planejamento reprodutivo e até diminuição dos riscos de viver uma infertilidade. Então, dentro desse universo, a gente consegue falar sobre o planejamento reprodutivo, que nada mais é do que a gente entender um pouco sobre a saúde, principalmente da mulher, e a gente fazer um contexto, usar o contexto de vida para organizar o melhor momento para que essa pessoa vire mãe. A gente também vai falar sobre a fertilidade de casais homoafetivos, principalmente de mulheres cis, aqui hoje, né? A gente também tem a possibilidade de fazer tratamentos para casais homoafetivos de homens cis, e alguns casais de pessoas trans. Então, hoje, a gente vai focar muito mais nesses dois públicos, né? No público de planejamento reprodutivo e de casais homoafetivos de mulheres cis. Esse tema, como ele é muito amplo e ele tem, cada um dele tem nuances diferentes, a gente não tem muito tempo, a gente optou por focar nesse público, nessa apresentação. Aqui a gente traz um slide que mostra para vocês o aparelho reprodutor feminino. Então, isso aqui, gente, é como se fosse um útero cortado ao meio, né? Se a gente me cortar ao meio assim, a gente vai ver as camadas do útero e das trompas e dos ovários. Então, isso aqui é um útero, aqui é a vagina, aqui esse azul marinho é o endométrio, aonde um embrião se implanta, as trompas uterinas, 2 trompas uterinas, e os ovários. Essas bolinhas corais que vocês estão vendo aqui, elas são os nossos folículos ovarianos, que são as células precursoras dos óvulos. Esses slides, eles ilustram muito como acontece a reprodução natural em casais heterossexuais. Então, é muito importante que a gente saiba que o homem, quando existe uma relação heterossexual, ele ejacula na vagina, né? E aqui vocês vão ver alguns espermatozoides. Opa. Aqui. Esses são os espermatozoides se mexendo. O homem ejacula na vagina e os espermatozoides, eles entram no útero. E aí, a gente precisa avaliar também a cavidade uterina. Então, isso aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma cavidade uterina com um mioma dentro. O que muitas vezes possibilita uma gravidez. Então, os espermatozoides, eles entram e eles, nas trompas uterinas, que vocês vão ver aqui nesse exame, eles encontram os óvulos. E, por último, a gente tem os ovários, que produzem os nossos óvulos, e liberam esses óvulos mensalmente. Todas nós nascemos com uma quantidade de óvulos restrita, que só diminui ao longo da nossa vida. Por isso que a gente fala que a nossa reserva ovariana, que é o famoso estoque de óvulos, ele é finito. Então, quando a gente está falando de uma relação da reprodução normal, comum, sem meios de reprodução assistida, a gente tem esse encontro dos espermatozoides, que ocorre dentro das trompas uterinas, produz, então, a reprodução de um embrião, que então vai se implantar aqui dentro do útero. Bom, voltando aqui, então, focados naqueles casais homoafetivos femininos, quais são as opções que nós temos disponíveis pensando nesse público hoje? A gente tem o planejamento de vida reprodutivo, né, que nada mais é do que a gente fazer uma avaliação da reserva ovariana, fazer uma avaliação da saúde geral e entender se existe um plano de ser mãe algum dia, para a gente conseguir organizar e pensar na preservação da fertilidade no momento mais correto da vida dessa pessoa, né?
E já para as mulheres que estão pensando em engravidar, não as que estão pensando em se planejar, as que estão pensando em engravidar, a gente tem essas duas técnicas de reprodução humana, que são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. A gente vai explicar um pouquinho mais delas adiante, tá? Então, pensando no planejamento reprodutivo, eu acabei de trazer para vocês que nós, mulheres, nós temos uma reserva ovariana, um estoque de óvulos finito. Nós nascemos com um número de óvulos que diminui ao longo da nossa vida. Então, aqui nessas imagens, vocês estão vendo 2 ovários. Esse ovário aqui, ele provavelmente é o ovário de uma mulher mais jovem, ali entre os 20 e 25 anos, que é repleto dessas bolinhas pretas que vocês estão vendo. Essas bolinhas pretas são os folículos antrais, aquelas células precursoras dos óvulos. E são essas células que vão se esgotando conforme a nossa idade vai avançando, até que elas chegam ao fim, que é mais ou menos o momento da menopausa. Então, esse ovário aqui, gente, que vocês estão vendo, a gente não sabe dizer só pela imagem, mas do ponto de vista estatístico, ele provavelmente é de uma mulher mais velha, entre 35 e 40 anos, né? Obviamente que essa é uma idade muito jovem, mas do ponto de vista reprodutivo, infelizmente, nessa idade a gente já tem dificuldades atreladas à idade e à diminuição do nosso estoque de óvulos. Então, olhando para o planejamento reprodutivo, a gente precisa fazer 4 perguntas e associá-las à saúde, à reserva ovariana dessa mulher. Então, a primeira é: quantos anos você tem? Quantos filhos você gostaria de ter, se um dia você quiser ter filhos, de fato? Com quantos anos você imagina ter o primeiro filho e quantos anos você imagina ter o último filho? E, gente, isso vale para mulheres, independentemente da orientação sexual, tá? Mas para mulheres que têm um relacionamento homoafetivo, isso vale mais ainda, é mais importante, porque de qualquer maneira a reprodução ela vai ser assistida, né? Vai ter uma ajuda em algum momento. Então, é bom a gente se planejar o quanto antes para diminuir os riscos de infertilidade no futuro. Mas além da gente diminuir os riscos de infertilidade no futuro, a gente descobre outras coisas quando a gente se planeja. A gente descobre se a nossa reserva ovariana, nosso estoque de óvulos, ele está acima, abaixo ou dentro da média para a nossa idade, o que é muito importante porque isso também é um termômetro da nossa saúde no geral. Então, vou trazer alguns exemplos. Quando a gente tem um hormônio antimileriano, que é o hormônio que a gente usa para fazer essa avaliação, muito aumentado, muitas vezes ele pode nos trazer algumas questões, como, por exemplo, a ideia de ter uma massa no ovário, de ter alguma alteração, ou a gente descobre, eventualmente, quando a gente faz uma avaliação da reserva ovariana, uma endometriose. Enfim, existem várias outras nuances que a gente também descobre quando a gente faz o planejamento reprodutivo. A gente descobre mais ou menos se a menopausa ela vem antes ou depois da média da mulher brasileira. Então, para vocês terem uma noção, a média da menopausa, ou seja, a última menstruação da nossa vida no Brasil é aproximadamente 52 anos. A gente descobre também nessa conversa até qual idade é mais seguro a gente planejar uma gravidez, quando e se faria sentido a gente pensar no congelamento de óvulos, né? Ou eventualmente a gente pensar em outro tratamento de reprodução humana. Quando a gente tem, por exemplo, uma mulher que tem ali entre seus 32, 33 anos, não tem nenhuma perspectiva de engravidar, nos próximos 3, 4 anos, e pensa em ter mais do que um filho, o congelamento de óvulos ele pode ser uma técnica muito assertiva, né? E para a gente fazer o congelamento de óvulos, apesar de parecer uma coisa muito complexa, não é muito complexo, tá, gente? É uma técnica segura, é uma técnica que não garante que nós vamos conseguir ter filhos a partir desses óvulos, porém, é um grande seguro e hoje é o que a gente tem de mais moderno e de melhor para a gente conseguir atingir o sonho da maternidade. Fora que, quando a gente está falando da questão da reprodução de casais homoafetivos,
a gente provavelmente vai usar esses óvulos, a não ser que a gente opte por fazer uma inseminação intrauterina, que nada mais é do que colocar o sêmen do doador dentro do útero no momento da ovulação. Então, para as mulheres que ainda não querem ter filhos, mas pensam em ter filhos um dia, o congelamento de óvulos ele pode ser discutido e a gente faz ele geralmente em 3 etapas aqui na OIA, bem tranquilo. A primeira etapa engloba uma preparação, né? Uma consulta inicial, exames geralmente de rotina, são exames simples. A gente já nessa consulta faz o aconselhamento reprodutivo. A gente consegue fazer isso tanto online pela descoberta da fertilidade, quanto pela consulta presencial aqui em São Paulo. E nesse momento a gente também já faz a ultrassonografia para fazer uma avaliação também da reserva ovariana. A segunda etapa é, de fato, a questão da estimulação ovariana. O que é isso, gente? São aquelas injeções. São as injeções que a gente dá para fazer o ovário hiperestimular, para depois a gente fazer a terceira etapa, que é a coleta dos óvulos, que a gente faz em aproximadamente 13, 14 dias após o início do estímulo ovariano. Então, aqui vocês têm mais ou menos uma noção do calendário de como é feito o congelamento de óvulos. Então, no primeiro dia da menstruação, até o terceiro, a gente geralmente realiza uma ultrassonografia aqui na nossa clínica em São Paulo, mas como nós temos muitos tratamentos que também são fora de São Paulo, dependendo da onde você estiver localizado, a gente te orienta a ir em algum médico, e a gente faz todo esse acompanhamento interno aqui na OIA. Em seguida, a gente toma aproximadamente 10 a 12 dias de injeção. São injeções subcutâneas, então vocês estão vendo nessa foto que a própria Oiana, que é como a gente chama carinhosamente nossos pacientes, se aplica a injeção. Mas, logicamente, nós temos um acompanhamento das nossas biomédicas que fazem a educação terapêutica, que fazem o acompanhamento e auxiliam nesse momento. Durante esses 10 a 12 dias de estímulo, a média de vezes que a gente se vê é aproximadamente 3 vezes, tá? E depois, no 13º, 14º dia do ciclo, a gente realiza a coleta dos óvulos maduros, que é um procedimento feito com sedação. É um tipo de anestesia geral mais leve, que a gente toma uma medicação na veia e dorme por aproximadamente 30 a 40 minutos. Como que funciona esse processo? A gente tem 2 técnicas, a técnica de baixa complexidade e a de alta complexidade. A de baixa complexidade é essa aqui, inseminação artificial ou inseminação intrauterina. O que a gente precisa disso? O que a gente precisa para fazer esse processo? A gente precisa de uma mulher que queira gestar com os óvulos próprios. Por quê? Porque nessa etapa, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar a ovulação da mulher e a gente vai, no momento que ela ovular, introduzir dentro do útero o sêmen de um doador, tá? O sêmen, ele pode ser de uma pessoa que você conheça e que você queira que seja o doador. Nesse caso, ele é um doador que não é anônimo, e nesse caso a gente tem que discutir, porque do ponto de vista legal, essa pessoa seria o pai, e ela pode reivindicar esses direitos. O mais comum na nossa população de mulheres é que a gente use sêmen de um doador que é comprado em banco, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o banco e a escolha dos doadores. Então, o que acontece? Que nesse processo, a gente tem uma mulher que vai engravidar com os óvulos próprios. A gente não pode fazer o método roupa, que eu vou explicar mais para frente para vocês, no qual a gente vai envolver as duas do casal, tá? Uma outra desvantagem, do ponto de vista técnico, é que a inseminação intrauterina ou inseminação artificial, ela tem uma taxa de sucesso reduzida, que é uma taxa de 10 a 20%, que é a taxa de gravidez em qualquer casal heterossexual, ou seja, todos os meses, um casal heterossexual tendo relações ali frequentes, regulares, ele tem mais ou menos 10 a 20% de chance
de engravidar. Então, muitas vezes a gente acha que engravidar é fácil, mas não é um processo fácil. É um processo que exige alguns meses de tentativa. Então, quando a gente fala de inseminação, ele é um processo muito próximo ao processo fisiológico de gravidez. Por isso que as taxas elas não são tão altas, tá? E esse processo ele também não é para todo mundo. Ele exige algumas coisas. Ele exige que a gente tenha óvulos que são saudáveis, e isso varia conforme a idade da mulher. Exige que a mulher ela tenha as trompas permeáveis, ou seja, que ela tenha as trompas saudáveis, e que então o encontro do óvulo com o espermatozoide possa ocorrer. Então eu brinco que a escolha do tratamento, ela é muito importante, mas a gente não pode fazer só o que a gente quer. A gente tem que ter todos os pré-requisitos, senão esses 10 a 20% praticamente viram zero. Por isso que a gente precisa fazer uma avaliação, como eu mostrei para vocês lá no início, das trompas, do útero, de tudo isso para saber. Posso apostar na inseminação caseira? Gente, isso é um assunto extremamente polêmico. E assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista segurança da mulher, a inseminação caseira ela não é uma atitude muito boa. Por quê? Porque quando a gente faz a inseminação caseira, a gente não tem uma segurança de que essa pessoa que está doando o sêmen, ela não vai em algum momento vir reivindicar paternidade, porque isso pode acontecer, né? Caso essa pessoa queira em algum momento. E além disso, a gente também não tem uma segurança na qualidade genética dessa pessoa, a gente não tem segurança das doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. E isso expõe tanto a futura mãe quanto o futuro bebê a um ambiente muito despreparado e muito inseguro para ele existir. Então, do ponto de vista tanto médico quanto jurídico, eu sou uma pessoa que me oponho a esse tipo de tratamento, tá? Nós aqui na OIA, a gente tem um processo que a gente inclui as consultas presenciais para a gente fazer a monitoração da ovulação, as medicações, a avaliação do crescimento dos folículos e o processo de inseminação intrauterina em si, o procedimento, que é a introdução do sêmen dentro do útero feminino, mas é um sêmen já preparado em laboratório. O sêmen do doador, nós auxiliamos a compra, tá? Existem bancos de sêmen no Brasil, não só no Brasil, como fora do Brasil, e a gente auxilia vocês no processo de compra. Então, a gente auxilia vocês no processo da escolha, a gente orienta, a gente ajuda até na questão da parte genética. Então, hoje mesmo eu recebi algumas fichas genéticas de doadores de uma Oiana para eu ajudar ela na escolha, pensando na compatibilidade ali entre ela e a esposa. Então, isso é bastante frequente, tá? A gente auxilia vocês quanto a isso. E agora, por último, a gente queria falar sobre o tratamento da fertilização in vitro, que é o nosso tratamento da reprodução humana que dá melhores resultados. Então, do mesmo jeito que a gente estimulou para a inseminação, a gente estimula para a fertilização. Mas agora o processo é outro. A gente estimula de forma muito mais forte, do mesmo jeito que a gente faz para o congelamento de óvulos. E aí, a gente faz todo aquele processo que eu falei para o congelamento de óvulos, aquilo lá é a primeira etapa para a FIV. Então, qual é a diferença? A diferença é que depois da extração dos óvulos, ao invés da gente congelar eles, a gente já vai fertilizar. A gente já vai fertilizar com os espermatozoides do doador, né? E aqui a gente segue a mesma lógica que eu falei da inseminação. Pode ser de um doador conhecido, quanto de um banco de sêmen com doadores anônimos. Qual é a grande questão no Brasil? Se for com doador de sêmen conhecido, do ponto de vista jurídico, ele pode ser o pai. Ele tem o direito de ser o pai. Por isso que
Mais de 90% das nossas oianas optam por um banco de sêmen com doadores anônimos, tá? Então, depois que a gente fertiliza, a gente aguarda 5 ou 6 dias, congela esses embriões e no ciclo seguinte a gente coloca o embrião dentro do útero da futura mãe. Qual é a grande magia da FIV em casais homoafetivos femininos? É que a gente consegue ter uma participação das duas mulheres no processo da gestação. Por quê? Porque a gente pode fazer o método ROPA, que é Reception of Oocytes from Partner. Então, o que é isso? Uma das mulheres, ela vai doar os óvulos, a gente produz os embriões no laboratório e depois a gente coloca o embrião no útero da segunda mulher. Então, a gente tem uma mulher que vai engravidar de um bebê que vem geneticamente da esposa. Então, isso é muito interessante, é um processo muito legal, e é um processo que ambas participam. Óbvio, gente, isso não é uma obrigação. Muitas mulheres optam por engravidar com os próprios óvulos, tá? Então, isso é uma escolha do casal, tá? Bom, e aí o banco de sêmen, né? Como eu sei, como eu faço isso? Qual banco de sêmen eu vou escolher? Vocês me ajudam? Gente, sim, a gente ajuda. Como eu falei para vocês, a OI ela não vende sêmen, por quê? Porque nós não somos um banco. Mas nós temos vários bancos que nós recomendamos, e nesses bancos de sêmen, vocês têm a opção de comprar sêmen nacional, sêmen internacional de países como Estados Unidos, Europa, né? Na Europa tem vários países, então é bastante comum na Inglaterra, os países nórdicos, e cada país tem vantagens e desvantagens. Alguns países, eles vão dar a liberdade de você ver a foto do doador, outros vão dar a liberdade de você ter alguns outros dados, como, por exemplo, é, fotos, e você pode ouvir a voz da pessoa, enfim, alguns dados de saúde também, então o comportamento do homem, se ele tem alguma doença genética, alguma doença psicológica, qualquer tipo de informação relacionada à saúde dele. E aí, durante a consulta, a gente consegue guiar vocês conforme o que vocês querem escolher. Para vocês terem uma noção de valores, no geral, pela última atualização que eu tive, o sêmen ele pode custar uma palheta, que é suficiente ou para uma inseminação ou para uma fertilização, no geral, entre 1.200 a 10 mil reais. Mas tudo depende das escolhas de vocês, tá? Como eu falei, como funciona a FIV? Isso aqui é exatamente o mesmo processo do congelamento de óvulos. Então, vocês vêm na OI, a gente faz o primeiro ultrassom, começa aqueles 10 a 12 dias aproximadamente de injeções que nós mesmos nos aplicamos, né? E aí, então, a gente parte para a coleta dos óvulos maduros. Em seguida, a gente faz esse processo de injeção intracitoplasmática que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é a fertilização in vitro do tipo ICSI. Então, aqui vocês estão vendo um óvulo maduro, e aqui uma agulha, e aqui que vocês estão vendo é um espermatozoide que vai ser injetado aqui dentro, tá? Ele vai voltar um pouquinho, e depois ele vai ser injetado, tá? Então, esse é o tipo de fertilização que a gente chama de ICSI, injeção intracitoplasmática do espermatozoide. É uma técnica extremamente segura e ela é muito boa, principalmente quando a gente usa espermatozoides de doadores. E aí, aqui nesse vídeo, vocês vão ver o desenvolvimento de um embrião. Então, primeira etapa, a gente coleta os óvulos. Segunda etapa, a gente fertiliza os óvulos. Terceira etapa, a gente aguarda o desenvolvimento do embrião. Esse desenvolvimento, ele pode durar até 6 dias, tá? Eu vou acelerar aqui, porque isso aqui é um aparelho que se chama Embryoscope, e é um aparelho que vai, ele, na verdade, parece um vídeo acelerado, mas
são várias fotos que são tiradas ao longo de dias. Então, aqui a gente já está aproximadamente no terceiro dia de desenvolvimento desse embrião. Eu vou acelerar um pouquinho para vocês verem. Olha, aqui a gente já está mais ou menos no quarto dia. E aqui a gente já está mais ou menos no quinto dia de desenvolvimento embrionário, que é uma fase que o embrião ele se chama blastocisto. E é nessa fase do quinto, sexto dia que a gente coloca o embrião no útero de uma das mulheres do casal, ou até, se a gente estiver falando também, de uma maternidade solo. E a quarta etapa é a transferência do embrião, no qual vocês vão ver, então, isso aqui é uma imagem de ultrassom. Essa etapa não tem sedação, porque não dói. E aqui a gente está vendo um catéter entrando no útero, né? Eu estou colocando o embriãozinho dentro do útero, que mais uma vez pode ser feito dentro de qualquer uma das duas do casal. Então, é um processo muito bonito, é um processo que as duas estão juntas, né? As duas estão acordadas e é um processo bem interessante. E aí, acho que uma das perguntas que vocês vão fazer, que é uma das mais frequentes, é: quais são as minhas chances de sucesso? E aí, gente, essas chances, elas dependem de múltiplos fatores. O principal fator é a idade, né? Então, a idade, a gente sabe que a partir de 35 anos, a gente consegue, aqui, a partir de 35 anos, as taxas de coleta de óvulos, e então, de óvulos que vão virar um bebê nascido vivo, ela vai diminuindo. Sempre menos de 35 anos é melhor. Então, a causa da FIV, né? Então, teoricamente, no caso de FIV para mulheres, casais homoafetivos, no geral, as mulheres são saudáveis, né? Ainda assim, a gente não tem como garantir que uma gravidez natural ela ocorreria. Por isso, a gente precisa ver de fato como vai ser o resultado para a gente entender se de fato não existe alguma coisa além do casal ser um casal homoafetivo. E quantos embriões a gente transfere? No geral, a gente sempre indica que seja transferido um embrião por vez, tá? E agora pensando em o que está incluso na nossa jornada da OIA, da FIV, a gente tem uma equipe ultra especializada, uma média de 6 a 8 anos de formação só da parte de ginecologia e reprodução assistida. A gente tem uma estrutura da clínica e a gente trabalha com laboratórios parceiros que a gente confia bastante. São diversos exames, então, dentro desse processo, está incluso aproximadamente uns 6 a 8 ultrassons durante o processo todo, porque dentro da FIV, a gente inclui todas as medicações, os exames, a avaliação do embriologista, a fertilização in vitro, a coleta dos óvulos, a transferência dos embriões, o congelamento dos embriões, tá? E aí, esses são os valores. Se você já tem óvulos congelados, o valor é R$16.000, e para quem ainda não tem óvulos congelados, R$28.500, e obviamente tem as formas de parcelamento e até descontos para quem quiser fazer o pagamento à vista. Então, como considerações finais, eu queria deixar algumas mensagens para vocês. Não existe um tratamento que funcione para todo mundo. Cada tratamento, ele é indicado de forma individual, não só para a questão de saúde, mas muito também pelo contexto de vida desse casal. Então, a gente precisa ver quais são as expectativas do casal, quais são as expectativas da mulher, se ela pensa em ter um filho ou mais filhos no futuro. E aí, com base na expectativa e na saúde, a gente vai fazer uma indicação individual com relação aos tratamentos. A FIV, gente, ela não é a única opção dentro do mundo da reprodução. Como vocês viram, a gente tem a opção de congelar óvulos, a gente tem a opção
de fazer a inseminação intrauterina. E são muitos os caminhos da maternidade. Em algumas situações, a gente discute também a questão da adoção. Todos os nossos médicos, elas sabem discutir todos esses caminhos e auxiliar vocês no caminho que fizer mais sentido. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser algum suporte do ponto de vista burocrático, pode entrar em contato com o nosso time de cuidados, que é uma equipe 100% formada por pessoas da área da saúde, psicólogas, biomédicas, enfermeiras. Elas estão prontas para tirar a dúvida de vocês, das 9 da manhã às 19. Então, fiquem à vontade, aqui direciona diretamente para o WhatsApp. E quem tiver dúvidas, quem quiser discutir alguma coisa, quem quiser compartilhar alguma história, por favor, escaneie esse QR Code que vai direcionar para o Slido, que é uma ferramenta que vocês podem mandar as dúvidas de forma anônima, tá? Então, mais uma vez, em nome de toda a equipe da OI, eu queria agradecer pela presença de vocês. E agora a gente está aberto para tirar dúvidas. Vou passar aqui para a Glau, para ver Obrigada, se doutora. mandaram alguma coisa. Eu que agradeço, Glau. Obrigada, doutora Nath. Bom, gente, meu nome é Glau, boa noite para todas. Obrigada pela participação. Nós temos algumas perguntinhas no slide já preparadas, mas se caso alguém se sentir confortável, quiser participar online, é só levantar a mãozinha aqui no Meet e a gente faz a gestão da aprovação para a participação de vocês. Vou começar com uma perguntinha anônima do slide, que é a seguinte, doutora. Para fazer a FIV, tem que congelar os óvulos antes? O seu microfone está mutado. Desculpa, gente. Não, a resposta é não. A gente não precisa fazer o congelamento de óvulos. Ele é uma etapa que dá para pular. Então, vamos supor, se você já quiser fazer a fertilização in vitro, a gente coleta os óvulos, fertiliza os óvulos, e aí, depois que eles são fertilizados, eles passam a ser chamados de embrião. E aí, a gente já transfere um embrião para dentro do seu útero, da sua parceira, e os outros embriões a gente congela. Os embriões sobressalentes a gente congela. E eles podem vir a ser outros filhos, ou enfim, ou não. Então, não. O congelamento de óvulos, ele não é uma etapa obrigatória. Mas algumas mulheres, elas já têm óvulos congelados, ou elas não querem fazer a FIV logo de cara. E aí, nesse caso, é uma etapa que pode acontecer. Perfeito, doutora. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho e já vou para uma próxima pergunta que trata justamente sobre essa questão, que é a seguinte: a minha parceira, ela já tem óvulos congelados. Podemos tirar do laboratório e usar na OIA? Qual o procedimento para isso, né? Qual o passo a passo, com certeza que ela quer saber. Com certeza nós podemos. O primeiro passo é agendar uma consulta com a gente, para a gente entender aonde é que esses óvulos estão localizados. E aí, a nossa equipe do laboratório já faz uma solicitação direto para o seu laboratório, para o laboratório onde esses óvulos estão congelados. A gente faz o transporte desses óvulos para o laboratório. Aí a gente precisa entender se já tem o sêmen do doador, se precisa comprar para a gente fazer esse auxílio. E aí, vamos supor que já tenha o sêmen, a gente já pode marcar a fertilização, e aí a gente entende qual das duas vai fazer o preparo, né, do útero, que é um preparo super simples, é uma medicação por via oral, ou até um gelzinho que a gente passa, ou até um ciclo natural, depende de cada caso. A gente fertiliza e já coloca no útero, e aí a partir disso é só alegria. Mas isso é totalmente factível. Existem mulheres que têm óvulos congelados fora do Brasil, que dá para trazer para o Brasil também, tá? E vice-versa, a gente já teve casos também de mulheres que estavam no Brasil e transferiram os óvulos para fora do Brasil. Essa transferência internacional é um pouco mais cara e um pouco mais burocrática, mas é possível. Então, tem muitas mulheres que às vezes ficam nessa angústia de, ai meu Deus, será que eu congelo? Porque depois eu vou morar fora, e aí eu tenho que vir para o Brasil, e não é verdade, tá? Que legal, alternativa ótima. A próxima pergunta é a seguinte:
A clínica, por exemplo, a OIA, ela pode ajudar a lidar com essa burocracia da doação de sêmen? Pode, porque assim, na verdade, quem lida com a burocracia, de importação, no caso de mulheres que querem comprar sêmen de bancos internacionais, são os laboratórios, os bancos, né? Então a gente lida muito em ajudar a conectar, vocês com as pessoas certas para fazer a compra. Então, nós, olha, a gente não faz a compra, a gente não intermedia, mas a gente auxilia sim, a gente já tem todos os caminhos para orientar a compra. Legal, muito válido. Bom, estamos caminhando aqui para a última perguntinha, gente, então eu reforço, se alguém ainda quiser participar online, pode levantar a mão, fica à vontade. A próxima pergunta, doutora, é o seguinte: o que é levado em conta na hora de escolher se o procedimento vai ser inseminação ou FIV? Excelente pergunta, Noel. São muitas coisas. Primeira coisa que a gente leva em consideração é a idade. Então, como eu mostrei, conforme a idade avança, que eu não consigo falar que uma mulher com mais de 35 anos é uma idade avançada, mas conforme a idade vai avançando, a tendência é a gente orientar mais a fertilização in vitro do que a inseminação intrauterina. Simplesmente porque funciona mais, tá? A gente sabe que funciona mais. Então, por isso, a nossa tendência é indicar mais a fertilização in vitro. Ainda assim, existem outros fatores. Vamos supor, eu tenho 30 anos, eu quero fazer um tratamento e eu gostaria de começar pela inseminação intrauterina. A gente vai fazer uma avaliação das suas trompas uterinas. Por quê? Porque o básico para acontecer uma gravidez via inseminação intrauterina é a gente ter as trompas que funcionem. Por quê? Porque, como eu mostrei no início da apresentação, o ovário libera um óvulo e ele é captado pela trompa, e é na trompa que ocorre o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Então, se a gente não tem trompas que funcionam, a gente não vai ter uma gravidez. E aquela taxa de 10 a 20%, ela vai cair para muito perto de zero. Então, é aquela questão de, às vezes, é um barato que sai caro, porque fazer por fazer, sem uma boa taxa de sucesso, não me parece uma boa, né? Agora, se a gente tem trompa que funciona, se a gente tem uma idade que é uma idade que a gente considera que ainda tem boas chances do ponto de vista dos óvulos, esses são os principais fatores que a gente leva em consideração para uma inseminação. Agora, tem fatores sociais que a gente leva em conta também. Então, vou trazer aqui um exemplo. Doutora Nath, eu tô com aí 34, 35 anos, e eu e a minha parceira, a gente pensa em ter 2 ou 3 filhos. O que você acha? Quando a gente faz uma fertilização in vitro, no geral, na grande maioria dos casos, a gente tem mais do que um embrião. A gente chega a ter entre 3 a 8 embriões, uma média, sim. Claro que isso também é aconselhado no momento da avaliação individual. Mas vamos colocar aí uma média de 3 a 4 embriões num tratamento. A gente pega um embrião, coloca no útero, nasce esse bebê, 2 a 3 anos depois, esse casal volta e fala assim: doutora Nath, a gente quer um irmãozinho para o bebê, né? Bom, se a gente já produziu os embriões e deixou eles guardados, a gente consegue esses irmãos de uma forma mais fácil, né? Então, financeiramente é melhor. E tem uma outra questão, que é a questão da genética. Então, obviamente, a gente não liga para a genética do pai, né? Mas a genética ela é importante porque algumas coisas ruins podem acontecer. Vou trazer um exemplo. A criança precisa de um transplante de medula, um transplante de algum órgão. É muito melhor os irmãos terem a mesma genética, porque tem uma questão de compatibilidade. Então, a gente não pensa só na questão financeira, a gente também pensa nessa questão do futuro dessas crianças, né? Então, pensando nisso, nas pessoas que aí cogitam ter mais do que um filho,
o custo-benefício de fazer uma FIV, muitas vezes ele é maior. Por quê? Porque daí, esse casal que teve o primeiro bebê por inseminação, vai voltar daqui 2, 3 anos, a gente não consegue mais o sêmen do mesmo doador. E aí, não que a genética importe por questões, enfim, mas pensando nessas outras questões, muitas vezes isso é um ponto que eu vejo que na prática pesa para as mulheres. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa discussão no início. Agora, doutora Nath, a gente quer ter um filho só, a gente nem pensa em ter mais que um, aí realmente não tem tanta necessidade da gente pensar em não fazer inseminação.